O debate sobre o 7 de outubro e a guerra que começou nesse dia tem sido tanto uma guerra de palavras quanto de ações. Se estamos falando sobre a forma como as atrocidades cometidas contra israelenses e a guerra palestina para destruir o Estado judeu são discutidas na academia e na mídia, isso provavelmente é verdade. Como os propagandistas pró-Hamas conseguiram moldar uma narrativa em que Israel é retratado como a fonte e o foco do mal no mundo? E transformar assassinos, estupradores e sequestradores em ícones de libertação? Na mente de muitos americanos, especialmente dos jovens, a resposta está na capacidade deles de transformar a oposição a Israel e o apoio ao terrorismo palestino em uma questão cósmica e geracional. A seguir no Think Twice, vamos nos aprofundar na guerra pelas palavras usadas para descrever o 7 de outubro e a batalha para destruir o Estado judeu. Com o editor de uma nova e importante coletânea de ensaios sobre como pensamos o 7 de outubro, Olá, bem-vindo ao Think Twice. Hoje trazemos uma conversa relevante com o editor de uma nova coletânea de ensaios sobre o 7 de outubro. Vou falar sobre como o mundo pensa sobre isso. Antes de começar o programa, quero lembrar você, como sempre. Além do Think Twice, existe também o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises com você sobre as questões mais importantes que estamos enfrentando hoje. O programa Jonathan Tobin Daily está disponível no canal JNS, onde você ouve seus podcasts. Agora, vamos ao programa de hoje. O que aprendemos sobre o mundo e sobre como ele vê o conflito no Oriente Médio, judeus e árabes palestinos? Desde 7 de outubro de 2023. Os esforços dos ativistas pró-Hamas para convencer o mundo de que a decisão palestina de empregar violência extrema, não apenas como uma tática, mas também como uma estratégia para inflamar o antissemitismo, era algo que pessoas decentes e progressistas deveriam apoiar, foi um enorme sucesso ao redor do mundo, mas especialmente nos campi universitários e na mídia. A causa de destruir o único Estado judeu do planeta, algo que só poderia ser alcançado por meio de um genocídio judeu, tornou-se não apenas uma moda, mas algo que pessoas que se consideravam boas sentiam-se obrigadas a apoiar. Palestinos responsáveis pelo maior massacre de judeus desde o Holocausto, em meio a assassinatos, estupros, torturas, sequestros e destruição, foram mostrados como vítimas, enquanto as vítimas judias pareciam merecer o que sofreram. As multidões pró-Hamas também negavam que esses crimes sequer tivessem ocorrido, apesar das abundantes evidências fornecidas pelos próprios autores. Como esse grande esforço para distorcer a verdade foi bem sucedido e quais são as consequências? Não só para o futuro do conflito entre judeus e árabes, mas também para como o antissemitismo cresceu e se normalizou no discurso ocidental. Donna Robinson Devine e Asaf Romorovsky estudaram profundamente essa questão. Juntos produziram um novo livro de ensaios analisando detalhadamente o mundo pós-7 de outubro. O resultado foi o novo volume, 7 de outubro, As Guerras sobre Palavras e Ações. Estamos felizes por tê-lo aqui hoje para discutir isso. Donna Robinson Devine é professora emérita de Estudos Judaicos e Governo no Smith College. Ela é coautora de Women Living Change e autora de Politics and Society in Ottoman Palestine, assim como de Exiled in the Homeland, Zionism and the Return to Mandate Palestine. Donna Robinson Devine, seja bem-vinda ao Think Twice. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bem, Donna, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando sobre a decisão de abordar um tema tão grande e importante nesta coletânea que você acabou de publicar. O dia 7 de outubro e a guerra iniciada então foram alvo de muitos comentários, nem todos propaganda maliciosa, mas geraram um debate interminável. Quais eram seus principais objetivos ao começar um livro sobre um tema já tão debatido? E que, no entanto, ainda é algo sobre o qual muitas pessoas opinam sobre isso sem conhecer os detalhes do que aconteceu ou por quê. Você aponta exatamente os motivos. Asaf e eu assumimos esse projeto.
Esse não é o nosso primeiro projeto sobre discurso e discurso distorcido sobre o Oriente Médio. E para alguém como eu, que ensinou política do Oriente Médio por 40 anos, isso foi um evento de importância mundial. Isso foi descrito de maneiras tão desvinculadas, desconectadas da história, da política e do que sabemos sobre filosofia política e o estudo dos estados e dos direitos, que simplesmente pareceu importante demais. Um projeto para ignorar. E, novamente, para alguém que é viciada, realmente viciada no estudo do Oriente Médio, isso é como estar em uma loja de doces. Você não pode ignorar todos os acontecimentos que estão ocorrendo. E é verdade que para explicar o que está acontecendo, sempre há um certo grau de simplificação envolvido. Que você está tentando usar categorias que capturem o que está acontecendo. Você está tentando tornar isso compreensível, seja para estudantes ou para um público geral que não sabe tanto. Mas isso é algo que foi um evento, 7 de outubro. A selvageria foi um evento que ainda está reverberando, não só no Oriente Médio, e não só para Israel e para os palestinos dentro ou fora de Gaza, mas na verdade é um conflito global. E também é uma questão que revela as enormes falhas na compreensão do Oriente Médio, que já duram décadas e dominaram o estudo do Oriente Médio nos campi universitários. Então, este foi um evento que, por menor que pareça, ou por mais restrito geograficamente que pareça, tem um significado mundial. Sim, isso está bem claro. Agora, há tantos elementos do debate sobre 7 de outubro que são abordados neste livro e não temos tempo para discutir todos eles. Você, cada capítulo. Mas ao começar este projeto, quais você achou que eram os temas mais noticiados e sobre os quais havia mais ignorância? Qual o principal ponto a ser esclarecido sobre isso? Bem, primeiro acho que precisávamos esclarecer o que estava acontecendo no local, a guerra, e eu acho que tanto eu quanto a SAF reconhecemos isso. Embora tenhamos conhecimento e achemos que somos estudantes, analisamos o Oriente Médio com precisão, mas reconhecemos limites em nosso conhecimento. Então, procuramos, antes de tudo, pessoas que tinham experiência militar, que tinham conhecimento estatístico, em certos aspectos, do que era apenas descrever o que estava acontecendo com mais precisão, o que significava lidar com as noções, as palavras que eram usadas de forma muito promíscua, como genocídio e fome, e a contagem de vítimas e a noção de guerra urbana. Então, isso era extremamente importante. Também achamos muito importante entender a linguagem que o Hamas estava usando e que acabou sendo incorporada em tantos slogans. Então, tanto eu quanto a SAF sabemos árabe, mas contamos com estudiosos que pesquisam textos islâmicos e conhecem a história desses textos no mundo muçulmano. E por isso queríamos trazer isso também. Nós não somos advogadas. Procuramos pessoas que conhecem o direito internacional para mostrar que a arquitetura criada sobre direitos humanos e sobre
A resolução de conflitos internacionais foi corrompida ao longo dos anos, de muitas maneiras, e a corrupção não é maior do que em seu foco nas ações de defesa de Israel. E claro, tanto eu quanto a SAF estamos profundamente envolvidas em observar o que acontece no campus. E eu acho que um dos capítulos mais incomuns do estudo é o grau em que certas organizações pró-Hamas e pró-Palestina no campus. Como elas são financiadas, quão bem são financiadas, quão facilmente ou profundamente elas acessam recursos estaduais, locais e federais. Então, esse é um conjunto de operações muito bem financiado e é global, não apenas americano. Nós focamos bastante nos Estados Unidos e depois analisamos o sistema político israelense. E eu não acho que um leitor deste volume vai encontrar diferenças entre os capítulos, diferentes focos, diferentes interpretações, e tudo bem. Não é como se nós, como acadêmicas, achássemos que existe uma única maneira de entender tudo. O que tentamos fazer foi estabelecer o início de um registro baseado em 1 ano e meio de fontes com as quais pudéssemos trabalhar. Sabendo que haverá mais fontes e mais revelações que podem revisar nossa visão sobre isso ou aquilo, acima de tudo, acreditamos fortemente. Estamos fortemente comprometidas com o estudo do Oriente Médio no campus. Por acadêmicas honestas e tradicionais, que olham para o que está acontecendo em relação aos fatos e à história, e coisas que podem ser comprovadas, não simplesmente uma história que soa bonita e que você quer ouvir. E para provar isso, que é possível fazer isso com estudantes de graduação, temos um capítulo de uma estudante de graduação que recebeu a tarefa de escrever sobre as violações sexuais nos ataques de 7 de outubro. O capítulo dela nem foi minimamente editado, porque queríamos ilustrar que isso vem dela, eu acho. Na época, ela estava no 2º ou 3º ano da faculdade e era estudante de estudos de gênero, não alguém cuja área principal, que se poderia pensar, iria produzir algo tão abrangente. Mas quando você tem professoras que lidam com esses acontecimentos com integridade e com atenção ao que pode ser dito de forma razoável, lógica, você pode gerar compreensão. Quero abordar alguns desses tópicos, especialmente o capítulo escrito pelo estudante sobre violência sexual. Mas deixe-me fazer uma pausa por um momento e te perguntar. Você se descreve como alguém que lecionou por 4 décadas e ensinou esses assuntos? E o que aconteceu nos últimos 2 anos foi basicamente isso. Você ficou muito chocado. Como você conseguiu entender o que aconteceu? Sabe, esse tipo de movimento pró-Hamas que eu não acho exagero descrever dessa forma em muitos aspectos. Meio que capturou, sabe, meio que o zeitgeist de jovens americanos nos campos universitários. De uma forma que eu não sei se algum movimento... Eu sei que, sabe, teve o Vidas Negras Importam, mas, sabe, no verão de 2020, mas as aulas estavam suspensas e não sei se teve o mesmo impacto. Eu não acho que tenha havido nada na academia como esse tipo de movimento pró-Palestina, pró-Hamas, desde o movimento anti-guerra, sabe, durante a Guerra do Vietnã, que foi, você sabe, há 50, 60 anos. Por que isso aconteceu? E como você reagiu a isso? Como alguém que realmente tem uma certa perspectiva sobre essas questões, assim como sobre a vida nos campi, posso te dizer que fiquei profundamente decepcionada, profundamente chocada, porque, em primeiro lugar,
Muitas das as manifestantes e professoras que começaram a celebrar o 7 de outubro como um ato de libertação e, às vezes, citavam as reflexões de Frantz Fanon em Os Condenados da Terra e seu capítulo sobre reflexões sobre a violência. Bem, eu já ensinei esse livro. É bom ensinar o primeiro capítulo, mas você pensaria que também gostaria de ensinar os capítulos 2, 3 e 4, que dão uma visão muito sóbria do que seria a libertação pós-colonial. Fiquei chocada com quanto reitores universitários, alguns dos quais eu já considerei amigos próximos, fizeram discursos sobre respeitar os sentimentos fortes de um ou de outro lado. Mas nunca vi um reitor de universidade ou faculdade de elite dizer: vá estudar, vá aprender. Havia uma sensação de que os sentimentos substituíam o pensamento nos campi universitários, e isso é algo que desde os meus tempos de graduação eu era ensinada a não valorizar. Eu lecionei no Smith College, como você sabe, e provavelmente nunca contei quantos judeus, não judeus ou outros, havia na minha turma, mas eu ensinei muito mais muçulmanos do Paquistão e princesas sauditas que vieram para Smith. Ensinei muito mais árabes e muçulmanos do que judeus em Smith nos meus 40 anos. E nós estudamos, analisamos textos. E eu diria, nos cursos que desenvolvi sobre o conflito do Oriente Médio ou o conflito israelo-árabe, no entanto, palestinos, eu diria que meu trabalho é ensinar vocês a pensar sobre o Oriente Médio, não o que pensar. Você tem direito à sua própria opinião política. Mas a forma como discutimos essas questões em sala de aula, a maneira como vocês precisam escrever sobre essas questões precisa estar de acordo com um determinado conjunto de padrões. E, sabe, minhas aulas estavam lotadas. Você não consegue estabilidade e promoção. Pelo menos na época em que eu era acadêmica, você não conseguia isso sem ter turmas grandes e sem receber feedback positivo no ensino. E sabe, você tem que publicar. Deixe-me falar só uma palavra sobre os tumultos dos anos 60, porque eu era estudante na Colômbia. Eu estava fazendo pesquisa em Israel em 67, 68, quando o campus explodiu. Mas eu estudei turco com um colega de quarto de Mark Rudd. Se você conhece, se lembra desse nome. Sim, Mark Rudd, claro. Fui para a Colômbia depois disso, mas Mark Rudd ainda era conhecido. Ele era o líder dos estudantes por uma sociedade democrática, né? O líder do movimento que meio que explodiu a Colômbia na primavera de 68. Certo. Mas pelo menos esse movimento, de qualquer forma, por mais bobo que tenha ficado, esse movimento tinha um objetivo que era possível de ser alcançado, que era levantar questões sobre o Vietnã e se era a guerra certa para se envolver, ou se estudantes universitários deveriam ser recrutados. E a segunda coisa que eles tinham eram encontros. Os caras queriam. Isso foi meio que o começo da liberdade, não só de expressão, mas também do amor livre. Então havia objetivos concretos, de certa forma. A ideia de globalizar a intifada e algum conceito geral de redistribuir a riqueza em escala global, todos esses eram objetivos irrealizáveis. Então, basicamente, você disse que comparar o Hamas ao movimento anti-guerra é um insulto ao movimento anti-guerra, de certo modo.
Certo, certo, certo. Sabe, o movimento anti-guerra também tinha seus problemas, mas pelo menos você tinha uma ideia melhor do que eles queriam. Certo? Bem, vamos focar por um momento em um dos temas que é abordado em um dos capítulos do seu livro. O apagamento do Hamas na narrativa dos direitos humanos sobre o 7 de outubro e a guerra, como e por que isso aconteceu? Realmente parece meio fora do normal, meio louco. Quero dizer, o Hamas começou a guerra, ele impulsionou tudo, foi o motivo de ela ter continuado por tanto tempo. Por que o Hamas meio que foi deixado de fora disso? E aí virou só um foco em tudo de ruim que Israel supostamente fazia? Bem, eu acho que há vários motivos. E isso explodiu depois de 7 de outubro, mas já estava germinando antes nos campi universitários com uma mudança no vocabulário, em grande parte, mas não totalmente originada do trabalho de Eduardo Said e do orientalismo. E agora, Eduardo Said era um professor de literatura comparada à literatura inglesa, Outra pessoa da Colômbia, devo acrescentar? certo? Outro, embora ele quisesse estar em Harvard, pelo que entendi. Mas ele talvez tenha ficado decepcionado. De qualquer forma, o que ele tirou da literatura, quero dizer, as pessoas, os críticos literários, fazem isso de muitas maneiras diferentes. Eles não precisam de uma anedota, digamos, ou não precisam que algo que acontece em um romance tenha qualquer veracidade histórica ou comprovação. E isso pode levar a muitas, muitas ideias criativas. Você pode desenvolver ideias. E então, Edward Said começou a desenvolver, de certa forma, começou a ideia de que o colonialismo era realmente um movimento que era um produto da crença ocidental em sua própria superioridade. Então, o que fez ao expandir o alcance de seus domínios políticos foi rebaixar o entendimento, degradar a compreensão das pessoas que subjugou. Agora, eu não quero entrar nesse debate sobre a credibilidade do argumento de Said. Mas a questão é que o que pode ter funcionado como um belo texto literário não funciona, na verdade, quando você chega à história. Então, Israel se tornou parte do colonialismo. E se o colonialismo era ruim, Israel, como seu produto, como seu resultado, tinha que ser tão mal quanto a força original. Mas, na verdade, quando você olha para a Primeira Guerra Mundial, que desmantelou o Império Otomano, que tinha controle sobre o que depois se tornou a Palestina mandatária e Israel. E essa parte do mundo não era apenas os sionistas que estavam, de alguma forma, ligados ao domínio britânico sobre a Palestina, ou eles estavam. Os britânicos justificaram seu domínio apoiando a ideia de um lar nacional, a chamada Declaração Balfour. Mas isso não descreve ou isso não encerra o relacionamento entre os britânicos e outros regimes árabes que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos criaram a Transjordânia, os britânicos criaram o Iraque, ou delimitaram o Iraque. Os britânicos concordaram em permitir que os franceses governassem a Síria e o Líbano.
Então, todo o Oriente Médio, digamos assim, foi um subproduto do domínio pós-otomano no Oriente Médio. E não foi que os palestinos disseram, ok, não vamos nos associar aos britânicos porque eles são colonialistas e são maus. As próprias lideranças palestinas, quase imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial, organizaram delegações para tentar persuadir os britânicos a apoiar ou um grande Estado árabe como sucessor dos otomanos ou uma grande entidade síria. Elas fracassaram e elas não pararam enviando representantes para tentar convencer os britânicos de que deveriam apoiar os árabes ou os palestinos e a população árabe. Elas só não conseguiram defender seu argumento por um tempo, até que os britânicos tentaram encontrar um tipo de meio termo, comprometer-se com a proposta de Peel em 1937 para dividir a terra, dando 80% da Palestina, do mandato Palestina para os palestinos, para a população árabe, e 20% para os judeus em 1937. A liderança sionista afirmou: não gostamos da porcentagem, mas aceitamos a ideia. Queremos compartilhar a terra. Os palestinos disseram: não, tudo ou nada. E tem sido assim. Esse tem sido um objetivo político contínuo de quase todos os líderes palestinos, até mesmo Yasser Arafat, que participou dos acordos de Oslo. E a gente pensaria que isso seria aceitar o princípio de compartilhar a terra, mas ele recuou disso na Segunda Intifada. Então, a questão é compartilhar a terra. Os palestinos poderiam ter tido um Estado que, provavelmente, se tivessem aceitado a partilha de Peel, teria evoluído para quase 80% da Palestina. Eles preferiram, na verdade, até mesmo no ano seguinte, a liderança palestina terceirizou o controle sobre o destino da Palestina para os estados árabes, para que não tivessem que arcar com o peso de qualquer tipo de compromisso. Em 1947, a resolução de partilha deu aos palestinos ou uma parte para os palestinos, cerca de 65% da terra. Eles rejeitaram isso porque, naquele momento, estava em grande parte nas mãos árabes, embora isso tenha sido apoiado por alguns líderes palestinos proeminentes. E em Oslo, estávamos falando de cerca de 22%. A terra, o que continuou como objetivo do movimento palestino parecia ser o princípio de não compartilhar nenhuma parte da terra com algum tipo de entidade soberana judaica, entidade política, e a tendência tem sido de 8% e provavelmente está abaixo de 22% neste momento. Então, a condição de Estado não parece ser a principal questão na agenda palestina. Em vez disso, os palestinos fizeram, e de forma muito inteligente, se envolveram nisso. Muitas das instituições que evoluíram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que deveriam gerenciar conflitos internacionais, elas foram integradas à UNRWA, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. Então, ironicamente, o propósito da principal agência da Organização das Nações Unidas
organização para lidar com os refugiados palestinos não era resolver a situação deles e acabar com o problema dos refugiados, mas sim perpetuá-lo e aumentá-lo. E isso é uma fonte importante de recursos financeiros para as Nações Unidas. Elas conseguiram expandir sua presença organizacional nas Nações Unidas através de um comitê especial sobre a Palestina, através de poder nomear simpatizantes para a Organização das Nações Unidas e várias agências da Organização das Nações Unidas. Então, eles têm sido muito inteligentes e bem-sucedidos até agora sobre o alcance internacional deles. E esse alcance internacional trouxe muitos milhões, se não bilhões, para os líderes do movimento palestino e pelo menos um padrão mínimo de vida para os palestinos comuns. Agora, isso vem com um alto risco, porque de vez em quando guerras estouram, a violência explode. Isso deveria sustentar a resistência. Então, basicamente, mas essa resistência e sua forma no Hamas, basicamente, foram excluídas de como as pessoas falavam sobre direitos humanos nesse conflito. E, basicamente, acho que o que você está dizendo é que, como os palestinos meio que escolheram esse caminho, sabe? Ainda assim, o ponto principal é que eles são a parte prejudicada e estão com a razão. E os israelenses estão errados. Não importa o que façam, não importa o que o Hamas faça ou o que os palestinos façam. Sabe, isso entra naquela ideia de que nós somos os mocinhos, os oprimidos, e os israelenses são os opressores brancos. E é assim que todo mundo pensa sobre isso, né? Ou pelo menos todo mundo que meio que escuta esse tipo de narrativa. Alguns dos acadêmicos que escreveram mais recentemente sobre genocídio mudaram a definição de genocídio. Quero dizer, a maioria das pessoas pensa em genocídio como tentar eliminar ou exterminar um povo inteiro, como o genocídio que ocorreu durante o Holocausto. A palavra foi criada após do Holocausto por Raphael Lemkin, uma espécie de sionista polonês para descrever o que havia acontecido, o que foi tentado no Holocausto. Certo? Mas agora, alguém como Dirk Moses, que tem uma cátedra na City University of New York, e foi editor do Journal of Genocide e fez seus primeiros trabalhos. Ele é australiano, fez um trabalho muito bom sobre a Austrália e as populações indígenas mudaram a definição de genocídio para incluir privar um povo de sua autonomia. E assim, os palestinos são considerados um povo sem autonomia. E o motivo pelo qual são considerados um povo sem autonomia é por causa de Israel. Na verdade, se eles foram privados de autonomia, foi por causa de suas próprias escolhas e de seus próprios líderes. Mas essa é outra história. Então, a noção de que as organizações de direitos humanos precisam proteger os mais fracos, que esse é o objetivo final delas. Os palestinos se definiram como os símbolos da fraqueza, e eles têm orgulho disso. Agora, na introdução deste livro, que foi escrita por Asaf, ele fala sobre o uso de violência extrema pelo Hamas como algo. E usando essa frase como algo, isso foi intencional, uma tática e estratégia para gerar apoio à causa deles. Acho que isso influencia muito a discussão. É meio contraintuitivo porque em um mundo racional você pensaria que atrocidades deveriam gerar repulsa e não simpatia pelos autores. Por que ocorreu o oposto em grande parte do discurso, digo, nessa guerra de palavras sobre o 7 de outubro? Deixe-me voltar um pouco por um segundo. Se você comparar o dia 7 de outubro com algumas das brutalidades do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Mossul. Lá,
os americanos e os aliados conseguiram cercar aquelas atrocidades, focar naquelas atrocidades e ir atrás do Estado Islâmico do Iraque e da Síria para tentar eliminar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Mossul. Nós sabemos quantas vítimas inocentes em Mossul foram mortas? Não. Tivemos protestos? Não. Então, aquele 7 de outubro, de certa forma, se você quiser sustentar a ideia de resistência palestina e opressão israelense contra os palestinos, de certa forma, logicamente, você precisava elevar a sua própria violência para igualar o que estava acontecendo no local. Você tinha que negar que isso aconteceu, como vimos recentemente em uma decisão da Organização das Nações Unidas, a Comissão de Direitos das Mulheres negou qualquer estupro e qualquer violência sexual, mesmo que os autores do Hamas se orgulhassem disso e gravaram parte disso em vídeo. Então, você tem que negar isso, né? Ou tem que dizer que a violência era justificável e que a violência é algo a ser endossado e apoiado com a sua própria violência. Ao usá-la para atingir qualquer grupo ou qualquer entidade que, de alguma forma, direta ou indiretamente, possa ser ligada ao apoio a Israel. Então, você pode ir atrás dos sionistas no campus. Você pode falar sobre apresentar uma resolução contra o genocídio e parar de enviar equipamentos militares para Israel. Tem sido usado para atingir pacientes judeus em hospitais por médicos que parecem ignorar o que eu pensava ser uma regra profissional inabalável do juramento de Hipócrates. Mas então, se você apoia isso, de certa forma, cabe a você igualar. Dizer, bem, há algo justo nessa violência. E nós não só temos que defendê-la, nós temos que reproduzi-la. Sim, e também se trata de demonizar as vítimas. Acho que ao longo do livro ficou claro que, ao tratar de você, mencionou Fanon, é como se tratassem as vítimas judias de 7 de outubro como se elas tivessem merecido. É exatamente isso. E não só o sionismo, que é um fenômeno incrivelmente complexo e tem tanta discussão interna quanto externa, agora se torna uma palavra suja. Quero dizer, você consegue imaginar se a gente teria rido até 2 anos atrás ou 3 anos atrás, se um artigo do Harvard Crimson fosse focado em você pode ser amigo de um sionista? Isso é Harvard. Mas é aí que estamos agora na demonização dos judeus, do movimento e do Estado deles. E, em parte, é porque essa violência foi tão extrema. Certo. Quanto mais extrema a violência, mais justificável ela se torna. Porque isso só poderia vir de um mal extraordinário perpetrado contra essas pessoas. Essas pessoas são inocentes, sabe? Elas são inocentes por definição. Até mesmo o termo árabe lakba, né, que é comum, que na verdade é uma palavra para uma catástrofe climática, foi usado originalmente como um ponto de autocrítica por um professor árabe que é definitivamente antissemita, que disse, olha, 7 estados árabes que foram derrotados por esses judeus. Nós precisamos nos modernizar, precisamos fortalecer nosso exército.
Não era um termo que agora é usado pelos palestinos como um desastre interno, né? Uma privação que aconteceu com os palestinos e mudou o coletivo palestino, característica, e a enfraqueceu, transformando-a em um grupo. Sem a capacidade de agir por si mesmo, exceto através da violência. Sim. Agora, dona, na sua conclusão do livro, você fala sobre o caminho. O ataque de 7 de outubro foi mais que terrorismo. Buscou apagar a história e reverter a vitória de Israel na Guerra de Independência. Mas que os palestinos tratam como a Nakba, como você acabou de dizer, o desastre. Por que há tanta simpatia no mundo por reverter esse capítulo histórico em particular? E não os centenas, senão milhares de outros conflitos ao redor do mundo nos quais sempre houve vencedores e perdedores? Por que esse caso em particular desperta tanta simpatia? Esse desejo de voltar no tempo, enquanto em outros conflitos as pessoas apenas dizem foi o que aconteceu, não tem como mudar. Por exemplo, os alemães expulsos da Prússia Oriental após a Segunda Guerra Mundial. É basicamente azar seu, você perdeu a guerra. Ninguém diz isso sobre os palestinos. Eu me pergunto se isso é realmente sobre os judeus. Bem, acho que essa é uma conclusão bem óbvia. História judaica, sabe? Eu sempre estou na sinagoga todo sábado, todo Shabat. E o que é chamado de grande Halel, que lembra as pessoas de Sicom, o rei dos amorreus, e Oz, o rei de Baxã. E eu digo, quem lembraria dessas duas pessoas? Exceto você sabe pelos textos judaicos, os judeus existem há muito tempo. Qualquer pessoa que queira aplicar a palavra indigenidade a esta área pode encontrar muitas evidências da história judaica e da arqueologia judaica, dos vestígios judaicos. E quando você olha para os nomes palestinos, aliás, eles vêm do período pós-conquista umida, eles são árabes, não palestinos. Mas podemos deixar isso de lado por um minuto. Então, os judeus se saíram bem. Após a tentativa horrível de eliminar os judeus europeus, houve resiliência entre os remanescentes e os sobreviventes. E reconstruindo Israel, Israel certamente não é perfeito. Como você pode perceber pelas minhas opiniões naquele capítulo, mas isso colocou o poder nas mãos das pessoas. Sabendo que as pessoas cometem erros, mas são elas que assumem a responsabilidade por esses erros. Devem aprender com esses erros e certamente tentamos e devemos reconstruir melhor da próxima vez. E é interessante que os judeus são uma porcentagem muito pequena do mundo ou de qualquer país, exceto por Israel. E ainda assim, somos considerados enormemente poderosos, a ponto de as pessoas terem medo do poder judaico. Então, eu acho que se os palestinos estivessem lutando contra os turcos, não haveria essa enorme simpatia ou interesse. Sim, acho que isso está claro. Agora, parte disso é a forma como você escreveu, dona, a identidade palestina se tornou um símbolo de impotência e uma metáfora para a redenção justa através da violência. Não consigo deixar de pensar que, fora do contexto das teorias esquerdistas da moda sobre o mundo, como teoria racial radical, interseccionalidade, colonialismo de colonos, ninguém daria ouvidos a esse tipo de pensamento realmente delirante. Mas, ainda assim, por causa do sucesso dos progressistas em popularizar essas ideias, o que, na falta de um termo melhor, nós poderíamos chamar, o palestinianismo se tornou onipresente, mesmo que a maioria daqueles que o defendem, especialmente muitos estudantes nos campi universitários, saibam muito pouco sobre o assunto.
Sabe como você sabia? Isso realmente faz parte do contexto de como pensamos sobre o mundo e outras questões, não é? Certo? E eles sabem que eu devo acrescentar que sei muito pouco sobre as complexidades da justiça social. Existe essa noção de que o próprio Estado é problemático. E se apagarmos as fronteiras e redistribuirmos a riqueza mundialmente, teremos justiça social. Então, isso, você sabe, meio que os Davids recebem poder através da Organização das Nações Unidas ou através de movimentos de justiça social para enfrentar os Golias de América, Grã-Bretanha, França. Mas esse é um pensamento tão simplista. E talvez isso seja uma consequência. Até mesmo na Colômbia, onde eu achava que ainda ensinavam o currículo básico e começavam com Platão e iam até Aristóteles. Quer dizer, talvez eles descartem isso agora. São questões bastante complexas. Eu acredito. O currículo de civilização contemporânea ainda está em vigor, mas acredito que foi um pouco diluído. Mas a questão é, você pode indicar livros, mas isso não significa que as pessoas vão ler e entender. Certo, não é? Mas eu acho que você sabe, a própria palavra pensar se tornou controversa nos campi universitários quando você tem a palavra do ano pelo dictionary.com. Acho que isso é coisa da Merriam-Webster, que tem 1,90 metros e não consegue definir. É uma sensação, é um encerramento, sabe? É algo que você sente quando continua repetindo, é um momento estranho. E para mim, os professores, eu fui para Brandeis quando o Marcuse estava ensinando. Os professores que eu tive pensariam sobre isso, questionariam isso. O que isso significa? E você ainda precisa de pessoas para olharem no espelho e verem o que estão fazendo. E eles não estão fazendo isso. É algo profundamente decepcionante para mim ver líderes do ensino superior preocupados com, bem, será que eles conseguem fazer a formatura sem protestos? Você sabe, isso é. E será que eles vão guardar dinheiro para isso ou aquilo? E não é que não exista um bom ensino acontecendo ainda, mas você não ouve falar sobre isso. Claramente. Um dos elementos mais importantes da discussão pós-7 de outubro é, como já mencionamos, a negação da violência sexual como tática, assim como a capacidade daqueles que apoiam o Hamas e os palestinos de também insistirem que as mulheres israelenses mereceram, que elas eram como donas de escravos. Você sabe na América antes da Guerra Civil. Como foi possível que uma posição dessa se tornasse algo comum? Depois de tudo que mudou na nossa sociedade no último meio século, depois do Me Too, e a transformação da discussão sobre violência sexual em todos os outros contextos, exceto nos ataques contra judeus. Suas observações que levam a essa pergunta estão corretas. E nós vimos isso chegando, acho que antes de 7 de outubro, eu acho. O Vidas Negras Importam movimento e a Marcha das Mulheres. E até que ponto os protestos estão focados contra Donald Trump, não contra este ou aquele assunto, não tentando resolver isso. Então, você teve a Marcha das Mulheres. Acredito que foi 1 ou 2 anos antes de 7 de outubro, e os sionistas não podiam participar da marcha. E eu acho que os progressistas estão divididos, ou pelo menos as pessoas que acreditam no progressismo estão divididas em suas lealdades.
E eu acho que é isso que você está vendo acontecer em relação à violência sexual que ocorreu em 7 de outubro e que está sendo negada em um lugar ou outro. Você quer preservar suas credenciais como progressista ou quer preservar suas credenciais como judia? Ou ninguém parece, ou muito poucas pessoas parecem se importar em preservar suas credenciais como um ser humano razoável, preciso e capaz de tomar decisões. Mas eu também acho que há outra coisa que eu não mencionei e que deveria ser mencionada, que é que os manifestantes que apoiam o Hamas e negam uma coisa ou outra, ou, na verdade, acusando Israel e as pessoas que foram brutalmente e selvagemente assassinadas de serem a causa de toda essa violência. Uma coisa é certa, nós não fazemos isso. Eles fazem muito barulho. Eles controlam muitas instituições culturais de elite, a imprensa tradicional ou muitas da mídia. Sabemos que eles têm vozes fortes. Nós não sabemos o quão profundamente essas opiniões estão enraizadas na maioria das pessoas. Preciso acreditar que a maioria das pessoas é mais racional. Bem, eu espero que sim, mas também sabemos que o antissemitismo está crescendo. Ele aumentou desde 7 de outubro. Isso se relaciona com minha próxima pergunta, outro elemento chave discutido no livro: o entendimento. A forma como essa discussão se desenrolou é a estranha aliança vermelho-verde de marxistas e islamistas na Europa, assim como nos campi universitários. Como esses dois grupos, cujas opiniões são opostas em muitos assuntos, conseguem trabalhar tão bem juntos? É a força da interseccionalidade ou apenas o apelo comum do antissemitismo? O que nunca morre, apenas continua, é um vírus. Ele se transforma de acordo com as circunstâncias. E como vimos, como estamos vendo agora nos Estados Unidos, é algo que está presente na esquerda e também está muito vivo na direita. Sim, e eu acho que você vê uma espécie de aliança verde-islamista porque é politicamente útil. Isso amplia a base de cada um. Nenhum dos dois precisa, nenhum está em posição de levar isso ao ponto de realmente criar políticas onde talvez tenham que fazer escolhas. É uma força de oposição que os une neste momento. Com certeza, não estou convencida por alguns dos textos sobre os campi universitários. E as elites, nos Estados Unidos, e eu suponho que na Grã-Bretanha também, nós produzimos elites em excesso. E se você pode eliminar os judeus como concorrência, seja de que forma for, isso ajuda outros grupos a conseguirem você sabe, obter vantagens na busca por empregos e posições. Eu acho que algo assim está acontecendo. Sim, é sinistro, mas faz parte do que está ocorrendo. Agora, finalmente, né, o que você aprendeu durante o trabalho nesse projeto que você ainda não tinha entendido completamente ou percebido antes de começar? Ou mesmo em 6 de outubro de 2023, o que você passou a entender que talvez nunca teria acreditado antes disso? Acho que há algumas coisas e eu ainda não tenho as respostas. Ainda estou chocada. Quero dizer, desde 7 de outubro de 2023, vimos algumas táticas e manobras incrivelmente brilhantes por parte do exército israelense.
E então, quando você olha os relatórios, não houve uma investigação estatal, uma investigação abrangente, mas houve relatórios militares individuais sobre o que aconteceu em uma ou outra base no entorno de Gaza, ou alguns dos relatos dos diferentes kibbutzim que foram atacados. E a diferença gritante entre o extraordinário brilho das Forças Armadas de Israel e simplesmente as falhas e negligências. Acho que isso é algo que precisa ser abordado, precisam haver investigações, e é algo que eu acho difícil de explicar até hoje, até hoje. E nós vamos descobrir, entende? Uma das partes a resolução da Organização das Nações Unidas que foi aprovada pelo Conselho de Segurança e o plano do governo Trump para reabilitar e governar Gaza daqui para frente está sendo desmontado. Desmantelando as armas do Hamas e desarmando o Hamas. A maioria das pessoas, ao pensar nisso, lembra de foguetes e lançadores de foguetes. Mísseis. Mas, na verdade, é o sistema de túneis. E é o sistema de túneis que ainda não encontrou uma maneira fácil de ser desmantelado. Isso é econômico e é impressionante que, como sabemos, esse sistema de túneis e como tudo isso poderia ser construído sem Israel, tendo uma noção de quão extenso isso era, ainda é algo que me choca. Sim, acho que os historiadores vão ficar debatendo essas questões muito tempo depois que a gente se for. Existem muitas contradições, né? O que é comum em qualquer conflito que você analisa. Você sabe que sempre existem essas coisas incríveis e essas coisas realmente extraordinárias. Os seres humanos podem ser extremamente tolos e cegos, mas também heróicos e perceptivos. Mas essa é nossa condição. Esse é todo o tempo que temos para isso. Dona, muito obrigado por se juntar a nós hoje e por suas percepções sobre esse trabalho importante. Como nossos telespectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho e encontrar seu novo livro? O livro está disponível na Amazon. Eu costumo escrever blogs para o Times of Israel. Bem, nós vamos te perdoar por isso. Eu tive a sorte de ser editada por Jonathan Tobin, então... Sim, você já apareceu no JNS e pode voltar quando quiser. Obrigada por isso. Agradecemos ao nosso público. Não se esqueçam de ler o JNS em jns.org e assinar nossas newsletters. Sintonizem diariamente o Jonathan Tobin Daily Edition, disponível em todas as plataformas de podcast de áudio. Seja ouvindo, assistindo ao vivo no Facebook, no X ou na JNS Televisão, curtam e se inscrevam no JNS. Ative o sino para notificações e avalie positivamente. Envie um e-mail para thinktwice@tns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião sobre ele. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.